Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Podem manter-se sentados. Ora, boa tarde. Nós estamos a viver o primeiro sábado deste mês de maio. Um primeiro sábado que é especial por isto, por ser este o mês de Maria. E como sabem, a devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria dos primeiros sábados foi pedida por Nossa Senhora, primeiro sugerida nas aparições aqui na Cova da Iria e mais tarde na aparição ou nas aparições de Pontevedra foi concretizada e fazem parte da celebração e da vivência dos primeiros sábados 4 elementos. A confissão com sentido reparador, que não sendo possível fazer no próprio dia, no sábado, se pode fazer ou antes ou depois, quando for possível. A participação plena na Eucaristia, isto é, a comunhão eucarística, a oração do terço e 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando nos mistérios do Rosário. São estes os 4 elementos que constituem a devoção dos primeiros sábados. Aqui no Santuário de Fátima, nós associamos este último elemento, estes 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, a este momento que vivemos aqui na Basílica da Santíssima Trindade, que não são apenas 15 minutos, estendemos até 30 minutos, que é um momento em que, depois de uma primeira reflexão sobre a mensagem de Fátima, então durante 30 minutos expomos o Santíssimo e fazemos companhia a Jesus e a Nossa Senhora, meditando um dos mistérios do Rosário. A pergunta que faço sempre e que repito é: quem é que está aqui no programa dos primeiros sábados pela primeira vez? Levante o braço. Muito obrigado. Está um grupo numeroso, que vem pela primeira vez. Numeroso é o grupo todo, mas também são muitos os que vêm pela primeira vez. Sede bem-vindos e espero que esta seja uma primeira de muitas vezes. Bom, e então agora sim convido-vos a pôr-vos de pé para cantarmos um cântico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Acolhei, Senhor, a nossa oração. Levai-nos ao coração do vosso Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Podeis sentar-vos. Nós começamos com um cântico dirigido a Nossa Senhora como oração confiante, porque hoje o tema que nos vai ocupar é precisamente este da oração e, concretamente, de uma forma muito concreta da oração. Ora, este ano nós estamos a assinalar os 100 anos desta devoção dos primeiros sábados. Como sabem, foi precisamente, e dizia-vos no início, que nas aparições de Pontevedra, a primeira das quais, no dia 10 de dezembro de 1925, que Nossa Senhora concretizou o seu pedido da devoção dos primeiros sábados. Depois tem, no dia 15 de fevereiro de 1926, uma segunda aparição, desta vez só do Menino Jesus, que dá continuidade a esta primeira aparição. Portanto, os primeiros sábados nascem precisamente ali e desta concretização nas aparições de Pontevedra. E há 4 elementos fundamentais que constituem esta devoção que eu há um bocadinho recordava. Digam-me lá quais são esses elementos. 4. Confissão, Eucaristia, comunhão eucarística.
o terço e a meditação, os 15 minutos de companhia à Nossa Senhora. Muito bem, 4 elementos. Ora, como nós estamos a celebrar o centenário dos primeiros sábados, nós queremos este ano, nestes momentos, ir aprofundando cada um dos elementos. E eu hoje vou pegar num deles. Destes 4, vou pegar no terço. Vamos tratar depois de cada um deles. Hoje tratamos do terço, que é um dos pedidos concretos que Nossa Senhora faz como parte integrante da devoção dos primeiros sábados. Viver o primeiro sábado significa rezar o terço. E eu aqui gostaria de começar logo por distinguir. Há dois elementos neste pedido de Nossa Senhora sobre os primeiros sábados que com muita facilidade nós confundimos, porque Nossa Senhora pede que rezemos o terço, muito bem, acabámos de o fazer na Capelinha das Aparições, mas também que lhe façamos companhia durante 15 minutos. 15 minutos não significa que tenham de ser só 15. Se fizermos 30 ou 1 hora, tanto melhor. Mas pelo menos 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário. Não são exatamente a mesma coisa. Isto é, nós no primeiro sábado podemos, por isso, simplesmente rezar o terço sem fazer meditação entre os mistérios, porque a meditação a fazemos depois a partir de um dos mistérios do Rosário, que é o que fazemos aqui no Santuário. Portanto, mas nós hoje vamos ocupar-nos do terço especificamente, da oração do terço que Nossa Senhora nos pede como parte integrante da vivência dos primeiros sábados. Eu gosto de olhar para os primeiros sábados como uma pedagogia. Isto é Nossa Senhora que nos pega pela mão e nos conduz. Conduz-nos a perceber o que é próprio da vida cristã. E diz-nos que é próprio da vida cristã rezar. Os primeiros sábados vêm-nos dizer que rezar é próprio da nossa vida cristã. Esta pedagogia de fé que Nossa Senhora nos pede através da devoção dos primeiros sábados, chama-nos a atenção para este lugar fundamental da oração. Pertence ao ser cristão rezar. Isto é, não é algo facultativo. Eu não posso dizer, bom, sou cristão, mas para mim rezar não vale nada. Não, faz parte da nossa vivência. Faz parte do nosso ser cristão. Faz parte da nossa identidade cristã dedicarmos tempo à oração. Ora, aqui em Fátima, Nossa Senhora não fala da oração em geral, não fala na oração em termos teóricos, em teorias sobre a oração. Nossa Senhora, aos pastorinhos, faz um pedido concreto. Isto é, não diz rezem, diz rezem o terço. Tem aqui um modo muito concreto de viver a oração, rezando o terço. Mas é importante entendermos este pedido neste horizonte como essa pedagogia de fé, como deixar-nos conduzir por Nossa Senhora naquilo que é fundamental na nossa vivência cristã e, concretamente, deixar-nos conduzir por ela nesta dimensão concreta da oração como um aspecto fundamental da nossa vivência cristã. E nós sabemos que quando falamos de devoção a Nossa Senhora, e os primeiros sábados são uma devoção mariana, de reparação ao Imaculado Coração de Maria, o terço ocupa sempre um lugar especialíssimo. Ser devoto de Nossa Senhora passa sempre também e concretamente por rezar o terço. Esta que é a forma por excelência de oração mariana que nos conduz também a meditar os diversos momentos, os mistérios da vida de Jesus Cristo, como a seguir veremos. A importância do terço é tão grande que o Papa São João Paulo II lhe dedicou um ano. Nós tivemos o ano do Rosário, como certamente estão recordados. Porque se entendeu como tão importante, como o Papa São João Paulo II entendeu ser tão importante esta forma de oração, que convidou toda a Igreja durante o ano a prestar-lhe particular atenção. Esse ano do Rosário começou em outubro de 2002, e terminou em outubro de 2003. Portanto, já lá vão uns anos, mas tivemos um ano dedicado ao Rosário, por ser esta forma tão especial de oração a Nossa Senhora. Eu recordo que nas aparições aqui em Fátima, o apelo à oração foi permanente. Já nas aparições do anjo, o anjo não só ensinou orações, como por exemplo na segunda aparição,
quando vai ao encontro dos pastorinhos no Poço do Orneiro, diz que fazeis, rezai, rezai muito, orai, orai muito. E Nossa Senhora depois repetirá praticamente a mesma expressão na aparição de agosto. Mas o particular, o aspecto fundamental é percebermos que em todas as aparições, na Cova da Iria, aqui neste lugar onde agora se ergue o santuário, Nossa Senhora pediu que rezássemos o terço e que o fizéssemos todos os dias. O pedido mais repetido por Nossa Senhora aqui em Fátima foi este: rezar o terço e fazê-lo diariamente. Não haja dúvidas, não haja dúvidas. Basta pegar nas memórias da Irmã Lúcia, lermos as memórias da Irmã Lúcia para percebermos esse lugar fundamental da oração. Na primeira aparição, em maio, Nossa Senhora diz: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Mas na aparição de maio, há uma outra referência à oração do terço. O que é que Nossa Senhora diz acerca do Francisco? Quando Lúcia perguntou se ele também vai para o céu, o que é que Nossa Senhora diz acerca do Francisco? Não percebi, ouvi alguma coisa, mas não percebi. Tinha de rezar muitos terços. O Francisco tinha de rezar muitos terços. E nós temos sempre a tendência, eu já o repeti algumas vezes, temos sempre a tendência a pensar, bom, o Francisco estava mais longe da santidade do que a Lúcia e da Jacinta e por isso tinha de rezar mais. Não é isso que Nossa Senhora diz. Não é isso que às vezes é isso que pensamos, mas não é isso que Nossa Senhora diz. Nossa Senhora diz que ele tem de rezar muitos terços. Isto é, porque esse é o seu caminho de santificação. É o seu caminho de santidade. E, de facto, o Francisco dos Três Pastorinhos torna-se aquele que é, por excelência, o menino da oração. Aquele que se dedica à oração e à contemplação de Deus. Aquele que abraça o pedido de Nossa Senhora porque encontra aí a realização da sua própria vida. E, de facto, quando a Lúcia lhe diz o que Nossa Senhora lhe recomendou, que ele tinha de rezar muitos terços, o Francisco responde: ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. E, de facto, o terço passou a ser a companhia inseparável do pequeno Francisco. E mais, quando mais tarde ele é sepultado, depois de morto, é sepultado no cemitério de Fátima, e quando se vai reconhecer o sepulcro para fazer a trasladação do seu corpo aqui para a Basílica do Rosário, são as contas, isto é o terço do Francisco que permite identificar o seu corpo. O pai do Francisco, quando descobrem o túmulo, diz: são as contas do meu Francisco. É o terço dele. Isto é interessantíssimo, isto é, o Francisco não apenas viveu acompanhado pela oração do terço, o terço tornou-se a sua identidade. Foi aquilo que depois de morto permitiu identificá-lo, o seu terço. É apenas um pormenor, mas um pormenor significativo do lugar que o terço passou a ocupar na vida dos pastorinhos e concretamente na vida do pequeno vidente Francisco. Aparição de maio. Na aparição de junho, Nossa Senhora repete: quero que rezeis o terço todos os dias. Na aparição de julho, o pedido aparece de novo: quero que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Estou a citar das memórias. E esta exortação depois vai repetir-se em agosto, em setembro, em outubro. É o pedido omnipresente. É aquilo que mais Nossa Senhora pede aos pastorinhos e nos pede a nós, que rezemos o terço todos os dias. Este é o pedido por excelência. Por isso, não é de estranhar que quando vem pedir na aparição de Pontevedra, em dezembro de 1925, quando vem pedir a devoção dos primeiros sábados, não é de estranhar que volta a dizer que é preciso rezar o terço, que viver o primeiro sábado passa por rezar o terço. Pois se ela tinha pedido que o rezássemos todos os dias, obviamente a oração do terço tinha que fazer parte da vivência dos primeiros sábados. Mas não fôssemos nós esquecermos-nos, ela explicitou: não, é preciso rezar também o terço. Podíamos deduzir isso. Não chegarmos lá, ela teve o cuidado de explicitar que viver o primeiro sábado é também rezar o terço. Ora, permitam-me que fale
enfim, brevemente, dentro daquilo que o tempo nos permite, sobre a importância desta oração do terço. E faço, recorrendo sobretudo ao testemunho de São João Paulo II e ao documento que ele nos legou no ano do Rosário, precisamente uma exortação apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria. E o Papa começa logo este documento com este testemunho que eu leio. Diz o Papa São João Paulo II: o Rosário é a minha oração predileta. Sobre o fundo das palavras da Ave Maria passam diante dos olhos da alma os principais episódios da vida de Jesus Cristo. Eles dispõem-se num conjunto dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos e põem-nos em comunhão viva com Jesus. Podíamos dizer, através do coração da sua mãe. Ao mesmo tempo, o nosso coração pode incluir nestas dezenas do Rosário todos os factos que formam a vida do indivíduo, da família, da nação, da Igreja e da humanidade. Acontecimentos pessoais e do próximo, e de modo particular daqueles que nos são mais familiares e que mais estimamos. Assim, a simples oração do terço marca o ritmo da vida humana. Até aqui, palavras de São João Paulo II. Portanto, a importância desta oração vem daqui. É uma oração que permite rezarmos a nossa própria vida, à luz da vida de Jesus Cristo e dos mistérios da vida de Jesus Cristo. Focarmos a nossa atenção nos mistérios da vida de Jesus para, à luz desses mistérios, olharmos para a vida de cada um de nós. É interessante que, quer o Papa São João Paulo II, quer já antes outros pontífices tinham sublinhado que há uma dimensão contemplativa na oração do terço. E o contemplativo não tem apenas que ver com a meditação que fazemos de cada um dos mistérios. Tem que ver com a própria forma da oração, o repetirmos, porque é uma oração que tem esta dimensão de repetição, o repetirmos a Ave Maria faz, como dizia o Papa São João Paulo II, faz que sob o fundo das palavras da Ave Maria sejam esses diversos aspectos do mistério de Cristo que nos vêm à mente e seja a luz de Deus sobre a nossa vida que também nos aparece. Obviamente há muitas ocasiões em que nós não temos a oportunidade de estar a fazer meditações sobre cada um dos mistérios. Gostaríamos de o fazer, mas há momentos em que isso não é possível. Mas é importante deixar-nos guiar pela mão de Maria nesta oração. Eu dizia-vos há um bocadinho, a devoção a Nossa Senhora passa muito pela oração do terço. E é importante deixar-nos conduzir pela mão de Maria nesta forma de oração. Permitam que vos cite palavras do Papa Francisco, num documento que não é sobre o terço, mas que, a meu ver, nos ajudam muito a perceber a oração do terço. Na exortação apostólica, alegrai-vos e exultai sobre a santidade, o Papa Francisco dizia o seguinte: quando caímos, Maria não aceita deixar-nos por terra e às vezes leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Isto é, Nossa Senhora, nas nossas quedas e dificuldades, não nos abandona, leva-nos nos seus braços sem nos julgar. E continua o Papa Francisco: conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. E conclui: a mãe não necessita de muitas palavras. Não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa connosco. É suficiente sussurrar uma e outra vez Ave Maria. O que é que nós fazemos quando rezamos o terço? Muitas vezes é isto. Pomos nas mãos de Nossa Senhora as nossas dores, as nossas dificuldades. Com confiança, vamos sussurrando, repetindo a Ave Maria, com esta confiança de filhos que depõem nas mãos de Maria as suas dificuldades e a sua própria vida. E rezar o terço muitas vezes é isto. Às vezes lamentamos-nos, é porque eu rezo o terço e não consigo estar atento, não consigo aprofundar a meditação. Deus não deixa de escutar a nossa oração por isso, graças a Deus e felizmente para nós. Não depende do grau da nossa atenção. É importante estarmos atentos tanto quanto conseguimos fazê-lo.
Mas o que nos diz o Papa Francisco é que tantas vezes é este sussurrar a Ave Maria, este repetir a Ave Maria, que significa entregar-nos confiadamente nas suas mãos. E tantas vezes é isto que basta. Porquê? Porque Maria conhece a nossa fragilidade. Sabe, muitas vezes, que não conseguimos mais. E isso vale. É isso que é valorizado. Esta confiança que em muitas ocasiões nos anima e sabemos que não podemos ir muito mais além, mas isto podemos fazê-lo. Por outro lado, o Papa São João Paulo II sublinha que esta oração, a oração do terço, é por excelência uma oração evangélica, isto é, fala-nos da boa nova que Jesus vem trazer. É de alguma forma um resumo do Evangelho. Basta olharmos para os mistérios gozosos, que nos falam da alegria do nascimento de Jesus e dos acontecimentos da sua infância, os mistérios luminosos que nos falam do seu ministério público, os mistérios da dor, que nos falam da sua entrega por nós, e os mistérios da glória, gloriosos, que nos falam da sua ressurreição, do dom do Espírito, do dom da sua mãe glorificada junto de Deus e que continua a interceder por nós. Portanto, temos rezar o terço e meditando os mistérios do terço, temos uma síntese do Evangelho, uma síntese da boa nova que Jesus Cristo nos veio trazer. Esta é, por isso, uma oração que nos centra na boa nova de Jesus, que nos fala de Jesus, que nos leva a meditar a vida de Jesus com os olhos de Maria. São João Paulo II dizia naquele testemunho que comecei por ler, mas eu não posso deixar de recordar outras palavras, desta vez de Bento XVI. Porquê? Porque foram palavras ditas aqui, ali, na Capelinha das Aparições, em 2010, quando o Papa Bento XVI veio como peregrino a este santuário. E nessa ocasião, ele disse-nos: a oração do Rosário permite-nos fixar o nosso olhar e o nosso coração em Jesus como a sua mãe, modelo insuperável da contemplação do Filho. Ao meditar os mistérios ao longo das Ave-Marias, nós contemplamos todo o mistério de Jesus. Contemplamos a participação íntima de Maria nesse mistério e a nossa vida em Cristo hoje. Palavras de Bento XVI na Capelinha das Aparições. Bom, há um outro aspecto que é, esta é uma oração que nos ajuda a contemplar Jesus pelos olhos de Maria, como dizia Bento XVI. Isto significa o quê? Que rezar o terço nos leva a recordar Jesus, a recordar aquilo que os Evangelhos nos dizem dele, como Maria recordava. Isto é, fazer memória como Maria, isto que são os mistérios do Rosário. Que rezar o terço significa aprender a conhecer Jesus como Maria, entrar na escola de Maria, para aprofundar o quanto conhecemos e sabemos de Jesus Cristo. Mas rezar o terço significa, sobretudo, irmos configurando a nossa vida com Cristo, como Maria. Ela é, por excelência, aquela que configura a sua vida a Jesus. Isto é, que procura viver de acordo com as palavras de Jesus, com a mensagem de Jesus. E rezar o terço é também aceitarmos este desafio de irmos dando a forma evangélica das palavras de Jesus à nossa própria vida. E isto aprendemos-lo com Maria. Escutámos hoje no Evangelho, aqui na Missa das 11, no Evangelho, em que o próprio Jesus diz: olhem para Maria, aprendam o que significa a escutar a palavra de Deus, a meditá-la e a vivê-la. E rezar o terço leva-nos a isso. Por outro lado, rezar o terço significa, com confiança, apresentar a Jesus as nossas preces, as nossas súplicas. Esta é também sempre, se tem uma dimensão de contemplação, é também sempre uma oração de súplica. E por isso é que nós, quando rezamos o terço, apresentamos sempre as nossas intenções. Isto é, dizemos aquilo que queremos pedir a Deus. Dizemos aquilo que queremos suplicar-lhe que nos conceda. Por outro lado, rezar o terço é, de algum modo, anunciar Jesus. É com Maria aprendermos a falar de Jesus, a levá-lo a outros. E é esse também o sentido dos vários mistérios.
Permitam-me que sublinhe um outro aspecto. Nós, muitas vezes, quando pensamos na oração, pensamos sempre que rezar é uma coisa que fazemos cá dentro, no nosso coração. É uma coisa muito pessoal e individual. Que é muito pessoal, não tenho dúvidas. Que seja individual, nem sempre. E muitas vezes, rezar em conjunto é importante. Mesmo o terço. Tanto podemos rezar individualmente e tantas vezes é o mais prático, isto é, durante o nosso dia, às vezes durante algumas atividades que fazemos, vamos rezando o terço individualmente, mas rezá-lo com outros, seja como comunidade, seja em família, é também importante. Porquê? Porque o terço nos ajuda a tomar consciência de que nós não seguimos Jesus isoladamente. Nós seguimos Jesus como comunidade, como igreja. E o terço conduz-nos também a tomarmos consciência desta nossa condição eclesial, desta nossa condição de sermos igreja. Sobretudo quando rezamos comunitariamente. Aqui em Fátima, por exemplo, o terço ajuda-nos a perceber que somos igreja quando rezamos o terço e que somos uma igreja universal. Não é verdade? Vamos, por exemplo, para a capelinha, para o terço da noite, e o que é que temos? Temos pessoas de muitos países, cada uma com a sua língua, e unimos-nos na mesma oração. Todos sabemos o que estamos a fazer, todos sabemos o que estamos a rezar. Apesar de, se tivéssemos de falar uns com os outros, tivéssemos grandes dificuldades em entendermos, por causa da diversidade de línguas. E apesar de tudo, isso não é barreira para podermos rezar juntos. E essa é uma experiência maravilhosa que fazemos aqui em Fátima diariamente. A experiência da oração do terço como uma oração que nos faz sentir mais igreja. Como uma oração que nos faz sentir uma igreja universal. O Papa Francisco, em 2023, na Jornada Mundial da Juventude, nas palavras que nos dirigiu na Capelinha das Aparições, dizia que a capelinha era a imagem da igreja, porque não tinha, aquele espaço onde estávamos, não tinha paredes. E que era a imagem da igreja, sem obstáculos, onde todos encontram lugar. A oração do terço aqui em Fátima, tantas vezes, nos faz fazer esta experiência, nos ajuda a fazer esta experiência de sermos igreja. E reparem, rezar o terço comunitariamente aqui em Fátima não foi uma novidade que depois inventámos. Já no tempo das aparições, se começou a rezar o terço aqui em comunidade. A aparição de junho foi a segunda aparição de Nossa Senhora. E lemos nas memórias da irmã Lúcia. Depois de rezar o terço, em junho, a primeira aparição tinha sido em maio. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, a que chamávamos relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sob a carrasqueira, em tudo igual a maio. Reparem, Nossa Senhora aparece em maio e está apenas a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Em junho, como a notícia das aparições já tinha corrido, há mais pessoas. E o que é que fazem? Rezam juntos o terço. Portanto, rezarmos juntos o terço aqui em Fátima começa na aparição de junho, na segunda aparição. E nunca mais parou. E ainda há um bocadinho o acabámos de fazer comunitariamente, fazendo também essa experiência de que rezar o terço é sentir-nos igreja, é sentir-nos unidos uns aos outros. Portanto, rezar o terço no contexto dos primeiros sábados é fazer esta experiência de oração, de comunhão com Cristo, de nos deixarmos conduzir pelas mãos de Maria ao encontro do seu Filho, de fazermos a experiência que somos igreja. Tenho de terminar, mas não posso deixar de sublinhar um aspecto, é que a oração do terço aqui em Fátima está profundamente ligada a uma intenção, que é a intenção... O que é que Nossa Senhora pediu na primeira aparição? Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz. O terço em Fátima está ligado a esta intenção de rezar pela paz. E mesmo nos primeiros sábados, quando rezamos em reparação do Imaculado Coração de Maria, não deixamos de rezar pela paz. A paz é a intenção que temos sempre presente. O Papa São João Paulo II, não sei se ele tinha presente a mensagem de Fátima ou não, mas no documento sobre o Rosário diz
Não se pode recitar o rosário sem sentir-se chamado a um compromisso ao serviço da paz. E, portanto, rezar o terço nos primeiros sábados é também sempre rezar pela paz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.